gente tá achando muito diferente, né? A gente tem até na verdade a gente queria até um baque, porque parece que a gente saiu da China. Tem a Shanghai Tower, que é esse aqui o maior, que ele é 632 metros. Essa é a floresta vertical, uma floresta considerada floresta urbana. E agora vamos mostrar para vocês uma das maiores inovações de meio de transporte atuais recentes do mundo. E ele fica meio que suspenso assim, ó. Ele não tá encostado no trilho. Fica doido, porque não tem nada. Não tem trilho. É só o cimento aqui, ó. Levitando. 293. 300. Quero ver se vai aumentar mais. Olá! Agora sim estamos. Quero ver se vocês acertam, ó, a cidade que estamos. Olha ali a arquitetura, pra cá. Estilo diferente, pra né? Cá. Difícil, será? Agora vocês vão acertar. Essa é a maior cidade da China, Shanghai. Ou Xangai. Xangai, como os brasileiros falam. É. Aqui a gente já chegou, a gente desceu nessa avenida aqui, ó, que é só arquitetura europeia. A gente ficou surpreendido porque eu não tinha visto ainda sobre isso. Na verdade a gente tá achando que saiu da China. Muda muito. Muda muito. E essa parte que a gente tá é a principal parte aqui da cidade, a parte mais turística, porque a gente tá de frente para os prédios mais chiques e importantes da cidade. Então aqui é o lugar onde fica mais gente, por isso que tem bastante turista aqui. E turista ocidental também, turista coisa ocidental que também, nas outras partes da China não era raro ver. Era, a gente viu mais assim, onde? Guilin. Em Guilin, realmente. Só em Pequim, Guilin e aqui agora. Nem em Pequim a gente não viu tanto assim. É porque aqui é mais fácil, né, por causa do visto. É o jeito mais. E aí a gente tá nessa parte aqui agora. E Shanghai é o principal centro econômico da China, né? Então é a maior cidade da China, são 24 milhões de habitantes. E essa parte ali, ó, que é a parte principal assim da cidade, que é onde tá, tipo, os grandes, né, da cidade. Aqui é a parte que eu acho que lembra Hong Kong também. Sim. E em Guangzhou também, se vocês viram nossos vídeos, vocês também com certeza vão lembrar que tinha uma parte assim. Então a China gosta muito dessas partes assim, tipo, centro econômico, só com os prédios chiques. E o mais importante, que à noite tudo ganha vida, né? E vamos voltar aqui à noite. À noite tem um show de luzes, então vai ficar ainda mais bonito, né? Com certeza. Shanghai é um importante centro logístico marítimo do mundo, também devido a esse rio que conecta com o mar. E é bem grande esse rio. Esses navios de carga. Ó, ele passando toda hora, passa desses aqui, daquele ali na frente. Lá na frente também tem uns que eu acho que seja de cruzeiro. Mas aqui também tem essa questão, né? Tanto na questão financeira, inclusive a Bolsa de Valores de Shanghai é uma das principais do mundo, né? Sim. Aqui movimenta bilhões, movimenta muito dinheiro, né? Do mundo todo, passa por aqui também. Então muita gente acha que é tipo Pequim, por exemplo, que é a capital, mas Shanghai é o poder da China, vamos dizer assim. É a maior população também. Então é isso. E por isso a gente tá achando muito diferente, né? A gente tem até na verdade a gente queria até um baque, porque parece que a gente saiu da China, na verdade. A gente ficou 3 meses aqui muito acostumado com o padrão chinês, e aqui eu acho que mudou muito. A gente tá até sentindo, eu acho. Não que a gente não esteja gostando, mas é muito diferente. E porque aqui a gente os nossos próprios amigos chineses se você não viu o vídeo, vê lá o vídeo da última cidade que a gente estava, de Hua. E eles já tinham falado pra gente que Xangai era diferente mesmo, porque aqui o povo é mais na correria, assim, uma coisa que a gente via muito no Japão, que as pessoas eram um pouco mais assim reservadas, sabe? Parecia que elas estavam o tempo todo procurando, pensando no trabalho, assim, e aqui a gente ainda pra perceber mais isso. Tipo assim, a gente passava nos lugares, a gente não via gente de terno. A gente falava assim, cara... Eles usavam roupas normais do dia a dia pra trabalhar. Aqui na China era tipo... A gente até falava assim, às vezes a gente passava em algumas cidades, a gente falava assim, meu Deus, será que não tem... Ninguém trabalha no escritório? Aqui, escritório, mas não, tem. Só que eu acho que o povo levava um estilo de vida assim, mais leve. E aqui eu acho que já vem uma pressão maior, assim, né, pras pessoas. E acaba que a gente percebe isso também. Cria até uma tensão no ar. Então nessa área que a gente tá dividida pelo rio. Aquela parte lá é a
chamada Pudong, que é uma das principais, né? É a principal, né? É muito grande, ela vai até o outro lado do norte e ela conecta até o aeroporto. Tem a Disney também. É gigantesca. E enquanto ali tá os prédios super modernos, aí desse lado de cá a gente vê a arquitetura mais europeia, assim, vamos dizer. E também tem a questão, o Isaac citou a Disney, né? A maior Disney da Ásia. Muita gente gosta, né? Se a gente tivesse ficasse mais tempo aqui, eu acho que eu ia animar aí, mas a gente não vai ficar tanto tempo assim. E eu acho que assim, muita gente nem até pensa assim, nossa, Disney na China, né? Mas é importante, né? É uma das maiores, muita gente gosta e movimenta muita gente também. Isso, agora a gente vai andando um pouco pra conhecer, porque nosso turismo é assim, né? E andando, aqui tem muita gente. E olha, a gente tava falando sobre esses prédios aqui, mas todos esses prédios têm uma bandeirinha da China lá no topo. Tipo assim, a arquitetura é diferente, mas é nossa. É nossa. Pra pessoa lembrar, né? Que às vezes a pessoa bate o olho assim, tá certo? Sair da China, da na China. Europa. Ah não, mas tem a bandeirinha ali pra não esquecer. É isso mesmo. Vamos andando pra lá e contando por que Shanghai tem essa arquitetura. Isaac vai contar pra vocês. Vem pra cá. Conta aí. Depois da Guerra do Ópio, que ópio que é uma substância, né, ilícita. Que assolou a China há muito tempo. A gente já viu alguns... foi uma época bem triste da China. Tem até série que fala disso. Após isso, a China teve que ceder, né, Shanghai para outros países, como a Inglaterra, França, até Estados Unidos entrou no meio. E aí a China teve que ceder, no caso, economicamente, judicialmente, ela não tinha soberania mais sobre a cidade. As leis da China não valiam mais aqui. E aí, por isso eles começaram a construir desse estilo, né, a arquitetura. Para a China, acredita-se que o único fator positivo foi isso, foi o desenvolvimento. Mas negativo é que tipo, não era nada. Tava na China, mas não era da China. Mas pelo menos eles não perderam a cidade, né? E daí a gente viu que pra recuperar, né, como foi? Foi durante a Segunda Guerra Mundial. Então, houve um tempo quando o Japão estava na soberania, aí o Japão pegou essa parte de Shanghai dos países que estavam com as concessões, então ficou administrado pelo Japão. E daí, durante a guerra ali, a China foi e fez acordo com os países das concessões e eles meio que abriram mão para ganhar o suporte da China contra o Japão. Então foi meio que isso, tipo assim, o Japão tava no controle e aí tipo os Estados Unidos, a Inglaterra, a França queriam o apoio da China contra o Japão. Então pra ter esse apoio, eles abriram mão dessa parte aqui de Shanghai e foi aí que a China recuperou. Então aí depois que teve todo o movimento nacionalista, onde foi fundada a República Popular da China, e aí sim eles recuperaram de vez. E aí tipo, eles até deixaram esses prédios ali, igual a gente vê, porque eles falam que é como se fosse um símbolo da resiliência, da resistência. Então eles, claro, demoliram alguns, mas eles deixaram alguns que é os que a gente vê hoje aqui. Então é muito doido, né, pensar isso, tipo, a cidade mais importante da China hoje, há, tipo, quantos anos? 70 anos atrás, não era da China, então... E hoje eles fazem isso, tipo, usam isso para ser uma das melhores cidades mesmo, né? Querendo ou não. Não só da China, mas do mundo inteiro, assim. É uma potência gigantesca mesmo. Vou mostrar só mais um pouquinho da rua aqui, ó. Pra vocês, que às vezes a gente fala e não dá pra ver direito, né? Aqui eu vou mostrar melhor. Aqui, a maioria dessas construções são bancos, hotéis. Realmente é bem instagramável também. Os chineses adoram. Várias pessoas passando aí tirando foto, que é bonito mesmo, a arquitetura é bonita, né? Aí mescla, né? Europeia quase. Ele é carro de gente rica, né? Meu Deus, parece que esse carro de filme, assim, que a pessoa... O rico chega com o mordão. Mas é isso. E aqui também, ó, a gente vê muito verde, realmente a cidade também é bem arborizada. E, assim, teve um crescimento muito acelerado. Então, durante a época lá que a cidade não era nada,
aquela outro lado lá que a gente viu, onde tem os prédios, mas os prédios comerciais ali, onde tem a torre, era a área rural ali. Então, tipo, há 40 anos atrás era uma área rural ali. E aí, tipo, o crescimento foi muito acelerado. Então, a China como um todo, né? Todo mundo fala assim que... Acho que é por isso que nos países ocidentais a gente ainda tem uma visão que a China tá bem atrasada ainda, mas não. Eles pegaram e fizeram com que o país, tipo, explodisse, assim. Então hoje tá muito diferente do que poucos anos atrás. Muitas coisas que a gente não vê, tipo, em outros países, que demora a se desenvolver. Eu já vi fotos de Shanghai e outras cidades grandes da China há 20 anos atrás. E aquele famoso, era só mato. Era só mato. Eu já vi, já. Muita diferença, muita mesmo. Muito doido isso, porque aqui a gente consegue ver bastante esse desenvolvimento mesmo. E esses prédios aqui, ó, a perspectiva engana muito a gente. Parece que esse aqui é o maior, né? Mas na verdade, quem é o maior é o outro, né? Que é a Shanghai Tower. A Shanghai Tower. É o terceiro prédio, o maior prédio do mundo. Ele só perde para o Burj Khalifa e para da Malásia, que foi inaugurado tem pouco tempo. É recente. Mas ele é um dos principais prédios, né, da cidade, querendo ou não. Mas também tem outros prédios interessantes, mostra lá, tipo, tem a Shanghai Tower, que é esse aqui o maior, que ele é 632 metros. Aí do lado tem esse aqui, ó, que tem um quadrado, né, um aberto assim também, ele é 492 metros e também é um centro financeiro, isso. E aqui do lado, eu acho que não vai dar pra ver, mas dá só pra ver a pontinha, que era um prédio com meio que um design de pagoda. E aqui na frente que a gente tem esse aqui também, é o ícone da cidade. Ele é uma torre de telecomunicação, mas também tem restaurantes, pelo que a gente viu ali. Então, são acho que os prédios principais, assim, que chamam a atenção na cidade. Esse ângulo que eu tô deixando aqui é o cartão postal da cidade. Essa aí foto. tipo, não, olha que doideira. Você passa assim, ó, parece que esse aqui é maior, meu. Mas aí, quando a gente fica de frente, dá pra ver que o outro é bem maior. Isso. E o design torcido também, pelo que eu tava lendo, da Shanghai Tower. Ela... Por causa do vento, né? Por causa do vento, por causa da resistência do vento. E dizem que também a torre em si é pura tecnologia, né? Tipo, questão de sustentabilidade, dá um show, assim, não só pela arquitetura, mas também na funcionalidade também. Top, dá vontade nesses prédios, mas a gente chega lá e a gente sabe que não dá nem pra seguir, né? Não sei se nele tem uma vista ou observação. Nesse aqui tem, mas no que é um redondo, né? Mas é isso, são diferentes. Acho que à noite vai ficar mais top mesmo. A gente vai voltar. A gente tá falando de escurecer, mas tem algo muito relevante. Porque aqui a gente tava acostumado, pra quem não lembra, ou pra quem acompanha todos os vídeos, percebeu que a gente veio saindo de Pequim, foi dando a volta, descendo e subiu. E a gente percebeu muita diferença na questão de quando escurece, quando amanhece. A China, ela possui um fuso horário só. Até o Brasil tem 3 fusos horários, né? Tem bastante no Brasil. Brasil. Tem 3 ou 4. Desculpa, gente, nós somos bons. Fernando de Noronha é bem diferente, por exemplo, no Acre é outro. Eu sei, mas aqui é um fuso horário pro país inteiro. Então, assim, por exemplo, agora é 5 horas da tarde. Então, o pôr do sol vai ser mais ou menos... Já tá no jeito já. Vai ser mais ou menos umas 6 horas. 6 e pouca já vai ser o pôr do sol. Nas outras cidades que a gente estava mais ao sul, na região de Yunnan ali, por exemplo, o pôr do sol era o quê? 8 horas, né? 8 horas. Às vezes até 8h30 tava claro ainda. 8h30 tava claro ainda. Então, nesse aí a gente acaba perdendo, porque aqui escurece mais cedo. Mesmo a gente estando na mesma época, estamos no mesmo país, essa questão do fuso horário acaba, por não ter um fuso horário diferente, acaba sendo mais ruinzinho assim pra gente, porque aí a gente não consegue aproveitar tanto a cidade, na questão de tempo, assim, né? E foi assim, aqui e na cidade anterior que a gente tava, que é de Jinhua. Então a gente deu esse salto assim, a gente tá assim, meu Deus, como ia estar anoitecendo já, tipo, 6 horas. Mas é por causa disso. Olha que incrível esse outro ângulo, que aqui tem o rio, ó. E a gente vai do outro lado ali também, mas só daqui eu já achei sensacional essa vista. Muito futurístico. Eu acho que da China, eu acho que foi uma das coisas mais futurísticas que eu já vi de obras, assim, de construções. Tá ventando bastante aqui, vai ficar ruim o áudio também. Vamos pro outro lado. Mas é
muito gostosinho o clima aqui, sabe? É, a gente reclamou de tanto calor na China, mas aqui tá bem menos. É, em Shanghai tá bem, assim, tá mais arborizado, então fica mais gostoso. Tem que tomar cuidado com os mosquitos. A gente achou que ia ser fácil atravessar pro outro lado, mas tem que entrar dentro de um condomínio. A gente já entrou já. É isso que a gente ficou mal perdido, porque a gente viu assim, oxe, como que a gente vai chegar no Rio? Aí o cara tava na rua e meio que instruiu a gente. E agora a gente tá dentro do condomínio, grande também, que parece... Os condomínios aqui, igual a gente já mostrou, né? Parece que são ruas. Tem tudo aqui, tem shopping, tem lojas, tem tudo. Essa é a floresta vertical, uma floresta considerada floresta urbana. Foi projetada por um arquiteto britânico. Ele não queria só deixar a cidade bonita, né? Ele foi contratado para trazer mais qualidade de ar para a cidade. É, porque a China é conhecida como uma das cidades mais... Sim. A China tem as cidades mais poluídas, né? Tem muitas cidades que têm um nível de poluição alto. Embora a gente já falou em outros vídeos, né? A gente não sinta, mas dizem que é o nível, né? Mas o interessante é que são 1000 árvores plantadas. Ela cobre esse lado, o outro. Ela vai fazendo como se fosse uma montanha. É muito lindo, gente. Nossa! Foi incrível isso aqui. E ainda porque tem as árvores embaixo também. E o rio aqui, aí dá, meu Deus, parece que a gente tá tipo... Foi inaugurado em 2017, é recente a obra, por isso que a gente vê esse ar futurístico aqui. Muito top. Top demais. E será que já foram plantadas as 1000 árvores? Sim, foi 1000 árvores plantadas. O projeto, o próprio nome é isso, né? É, 1000 trees. Só que algumas delas, ó, a gente vê, realmente são árvores, pequenas árvores. Uhum. Mas tem algumas que estão mais para arbustos. Né? É, arbusto, tipo... esqueci o nome dessa planta. Que fica crescendo assim. É igual essa primeira aqui, ó. Tipo uma samambaia, né? Isso, tipo a samambaia, isso mesmo. A outra já dá pra ver que tem galho mesmo. Ou tronco, assim, né, no caso. Mas umas estão bem... Mas tá bom, acho que isso cria uma dimensão legal também, né? Sim. Um design legal. E a própria árvore ali, ó, ela tem... As raízes dela vão ser puxando a água, né? Ali daquela estrutura. É, muito legal. E a gente olha assim e pensa, nossa, estrutura de concreto não vai dar nada, né? Mas... eu acho que é uma ideia interessante, né? Pra você mesclar. A cidade precisa de desenvolver, precisa de um centro ali arquitetônico, um shopping. Pra chamar a atenção mesmo dos turistas também, né? Aí já uniu as duas coisas. Útil e agradável. Porque muita construção destrói árvore e acaba dando ali uma qualidade de ar ruim, né? É isso mesmo. Uniu, se todo mundo pega isso aí como exemplo e começa a fazer, porque realmente foi uma ideia top. Prefere a árvore, né? Prefere o parque. Não, sim, mas já que já é pra fazer, já faz algo meio que mesclar sempre. Amigo da natureza, né? Muito legal. E aqui, ó, nossa, muito bom andar assim. Delícia. Vamos tentar achar ali do lado de fora, que a gente fez o caminho que o menino falou pra gente vir, mas não é o caminho certo. Mesmo. Do outro lado. Tinha um jeito mais fácil. Quanto deve ser o metro quadrado dessa região aqui? Que tem muita coisa. E aqui tem esse condomínio aqui, que não parece ser novinho, mas é bem grande o condomínio. Com certeza deve ser caro. O metro quadrado mais caro da China é Shanghai. E é engraçado que ali até o elevador, ó, aquela caixa marrom ali, é o elevador. E eles fizeram de um jeito pra ficar bem perceptível. Assim, como fosse um tronco de uma árvore ali. Pra ficar, compor, né, a arquitetura. Foram muito inteligentes. Eu acho que quem gosta de arquitetura, arquiteto, vai ficar doido com isso aqui. Tem que vir. Quem gosta de lugares diferentes, né, também, fora do normal. Tem que vir com certeza. Eu acho que não tem outro lugar no mundo parecido com esse. Não. E foi um arquiteto britânico, então ele poderia ter feito lá na Inglaterra, mas escolheu aqui para fazer. Aqui dentro é um shopping e esse aqui é o outro lado oposto que estávamos. E é bem bonito. Eu acho que chama bastante atenção só essa entrada aqui desse shopping. Bastante. E são várias alturas diferentes, né? Isso. Para dar a sensação que realmente são camadas, assim. Sim. Ficou muito bonito. Sim. Nossa, bonito mesmo. Aí por dentro é assim, todo chique, futurística.
A gente tá tentando achar agora o elevador ou a escada que leva lá pro terraço, pra gente conseguir ver as árvores. O shopping tá meio vazio. Eles não tem ninguém praticamente. Ó, a gente passa por vários andares aqui. Você tá subindo até o último andar. Olha como é que é. Tipo, ninguém. E quem faz a limpeza aqui do prédio é o Robozito. A gente já viu um desse no aeroporto, a criança até tava gostando dele, ela deu um chute no robô. Os robôs sofrem aqui, viu? Revolução das máquinas. Agora sim, estamos no terraço e agora já estamos vendo uma vista panorâmica. E, ó, esse aqui é o mais legal. É o que tá do lado oposto, que são 2 prédios. A gente tá em um, aí daqui a gente consegue ver o outro. Aquele outro ainda, pelo visto, tá fechado, né? É, ele ainda está em construção, ó. Nossa, muito bonito. Muito bonito. Ó, tem alguém soltando o drone ali, a gente podia ter trago, mas não trouxemos. É, a vista. Pena que já tá escurecendo, mas ainda dá pra ver. E olha a tanta de árvore que tem. É. Olha, aqui tem vários níveis. Aqui é um restaurante, aí tem outro nível acima que tem várias árvores também. Agora voltamos à noite. Não temos certeza que horário vai ser o show de luzes. Talvez não vamos ver por agora. Parece que é 8 ou 9, ou talvez vai ser no próximo horário agora. Mas tá bem bonito já, ó, vou mostrar aqui. Ó, aqui os prédios com construção europeia, né? E do outro lado o estilo futurista chinês. Ó. A gente vai chegar mais perto pra ver melhor. Aqui o farol é no chão também, ó. Mas olha quantas pessoas atravessam. Multidão. Ó a multidão. Que é por todos os lados, lotado. Mas ainda assim, é um pouco menos cheio que outros lugares que a gente já foi na China. Ali a torre, ó. Ela tá rosa agora. E ela sempre fica mudando de cor. Muito lindo aí o outro com a luz passando bem no lugar onde ele entrou. É, ali tá bem estilo futurista mesmo. Aqui é uma rua bem iluminada, bonita. Mistura muita coisa num lugar só. Agora sim voltamos a nos sentir na China. É. Tá misturando um pouco do Japão também, várias coisas assim de anime. Coisa de anime, ó. Então aqui essa cultura asiática tá bem representada. Também. Ali de desenho. Precisa fazendo ali as caricaturas. Ó, aqui é a raspadinha da China. O pessoal raspa para ganhar o prêmio. Tem vários prêmios aqui. Olha lá. Eu não sei se é comum ganhar ou se é raro. Ó, esse telão aqui tem uma qualidade boa. A gente achou bem bonito porque ele dá uma profundidade realmente bem de 3D. Ele tá aqui em uma praça, ó. Tem ninguém vendo ele ali. Tem lugar que é concorrida. A mesma que passou lá? É, tá boa, mas são as mesmas. Assim. É verdade. Passa aqui, eu vou mudar rápido pra vocês verem. Tá aqui, tá lá. Trenzinho da capivara. Capivara representa muito aqui, viu? É. Capivara, o outro é flamingo e o outro... Macaco, mas tem capivara de novo. Cadê o panda? Panda nada, capivara que é o mais forte. Capivara tá muito famosa. Tem que... Aqui é outra coisa legal daqui que eu achei interessante, é que os telões são bem acessíveis, quer dizer, eles são bem pertos. Então a pessoa consegue ver bem nítida ele. Esse aqui é um 3D também, só que agora não tá mostrando nenhuma animação. É lógico. Agora começou a mostrar, só porque eu tirei. Ó, golfinho. Esse aqui tá tão perto que eu tenho que até que me afastar um pouco pra
Mostra aí. E agora vamos mostrar para vocês uma das maiores inovações de meios de transporte atuais recentes do mundo. Isso mesmo. A gente hoje vai pegar a linha mais rápida atualmente que está em serviço, que é o trem Maglev. É extraordinário o negócio, vocês vão ver. Ali a gente comprou os tickets. Compramos ali, foi 50, né? 50 yuan. Isso, 50 yuan, só que quem tem voo no mesmo dia consegue 20% de desconto. Então pra gente sair por 40 yuan cada. E a gente está saindo do centro de Shanghai até o aeroporto de Shanghai. É só essa rota que está disponível ainda, por enquanto, né? Que ele não está 100% completo em desenvolvimento. Então a gente deu sorte que a gente vai poder aproveitar. Como a gente está indo para o aeroporto mesmo, então a gente vai conseguir aproveitar. O nome dele é Maglev, que significa magnetismo. Levitação. Levitação com magnetismo, né? No caso, então é isso. Então, por isso que ele chega tão rápido. Ele é muito rápido e ele não está na capacidade total de velocidade dele, porque ele vai chegar até 600 km por hora. Atualmente ele está operando até 430 km por hora, só que a gente tinha visto que em alguns momentos eles usam até 300 km por hora. Então vamos ver a sorte se a gente vai pegar o 430 ou se vamos pegar os 300. Vai ser um trajeto de 30 km em 8 minutos. Olha, aqui tem uma foto do trem. O trilho dele é dessa forma. Tá vendo que é bem diferente? Ele não é igual os trilhos tradicionais, ele é liso, ó, só com magnetismo. Tá vendo que tipo, aqui tá o trilho e ele fica meio que suspenso assim, ó. Ele não tá encostado no trilho. Ô, louco. Então é muito doido. Aqui, ó o trilho dele. Quem diria que isso seria só um trilho de trem? E o curioso... Muito doido, porque não tem nada. Não tem trilho. É só o cimento aqui, ó. Só cimento. E a gente tá até confuso porque não tem quase ninguém aqui na plataforma. Só tem aquele povo ali, nossa. Dizem que ele sai com muita frequência, por isso que... Essa rota sai com muita frequência, acho que é tipo um metrô mesmo, mas é um trem-bala. Eu vi um lá na frente, aqui a câmera não vai conseguir pegar. Mas daqui a pouco chega. Agora sim, pessoal, tá chegando o nosso trenzinho. Olha lá. Tem um design muito fofinho. Ele olha lá. Redondinho, olha lá. O farol alto. Ó, olha como que ele é pela frente aqui, ó. Vou ver se consigo dar um close. Levitando. A gente tem que pegar nossas malas pra entrar. Pegar aqui. Aqui, ó, a portinha pra entrar nele. É como se fosse uma faixa de inauguração. Estamos esperando abrir a porta. Ele é pequeno até, não é tão grande igual os outros. E o povo saiu do outro lado. Vamos sair do outro lado. É bem organizado mesmo. Aqui é o outro lado dele. Aí, ó. Abriu, vamos entrar. Lugar pra pôr mala. Banco confortável. São 333 a configuração. E bem espaçoso. Bem espaçoso, né? É só pra... A mochila colocando só pra descansar um pouco. Olha, eu vou aproveitar que o trem tá parado, não andou ainda, para mostrar um pouco do trem para vocês. Aqui, ó, configuração de 3 bancos, tem vários aqui. Eu vou mostrar o banheiro ali, vou ver se eu acho o banheiro. Aqui parece que nem tem banheiro, que ele é pequeno. Vou do outro lado de novo. Só tem essa repartição aqui. Aqui já tem uma configuração de 2 bancos. Mas lugar de pôr mala, realmente é só isso. Tem muita coisa. Aqui, ó, não pode alto-falante. Então não pode ser igual no Brasil, que usando caixinha de som sem fone, né? Quer dizer, usar sem fone de ouvido.
Não pode, é silêncio total. E ele é bem pequeno, né? Eu acho que deve ter quantos vagões? Acho que 3 vagões são. Então, acho que é por isso também que o fluxo dele o tempo, né, entre um e outro é pequeno. Porque acho que se chegar um dia que tiver muito fluxo de pessoas, aí poderia até a gente ficar por fora. Eu não sei se ele pode, será que pode ir gente em pé? Acho que não. Ele é rápido. Essas configurações assim, não pode gente em pé, não tenho certeza. Mas agora tá muito tranquilo, né? Sim. Eu acho que porque na China não é muito comum pegar voo. Então acho que o fluxo assim se fosse num trem-bala mesmo, numa estação de trem-bala mesmo, tenho certeza que isso aqui ia estar abarrotado de gente. Agora como tá indo pro aeroporto, aí eu acho que é por isso que tem bastante lugar vazio ainda. E para os próprios chineses pagar R$40 em 8 minutos, eles consideram caro até. Claro, só pra... Realmente, porque se a gente fosse de metrô, ia ser o quê? 5 anos. 5 anos, mas ia demorar 1h30. Ia demorar 1h30. E aqui é 8 minutos. 8 minutos. É inacreditável, assim. É muito top. Eu acho que a gente já pegou trens aqui na China de 300 km por hora, mas eu acho que esse aqui vai ser mais rápido que poderia. Não chegava a 300, chegava a 292, mais ou menos. Esse aqui eu acho que vai chegar a 300. Isso aí. Podia chegar a 430, né? Se não for agora, na próxima vez que a gente vir na China, provavelmente vai ter. Vai ter. Inclusive, a China, esse próprio maglev, ele não é exclusivo da China, né? Outros países também estão desenvolvendo ele. Como o Japão, por exemplo, só que o do Japão ainda não está em uso. E esse aqui original a chegar a 600 km por hora, mas eles também têm um próprio maglev também, que a China está desenvolvendo, querendo que chegue a 1000 km por hora. Imagina, 1000 km por hora, cara. É como ir, tipo, passar, né, de São Paulo até Minas, dependendo da distância. Eu acho que de São Paulo até BH é uns 700 km, né? Sim, 600 e pouco. 600 e pouco quilômetros, ou seja, vai fazer, tipo... Em menos de 1 hora. Bem menos, tipo uns 40 minutos. De São Paulo, capital, até BH, tipo uns 40 minutos. Doideira. É muito louco. Mas esses aí eu acredito que vai demorar, né? Porque 1000 km por hora é muita coisa. Precisa de muito teste. Precisa de muito teste. Na verdade, a velocidade do avião é 700 km por hora. Ele seria mais rápido do que o avião. Em breve. Então, Tomara que tenha no Brasil também. No Brasil, pelo menos, nem se for um fraquinho lá de 200 km por hora, já ajudaria bastante. Aí, pessoal, começou! A velocidade subindo aos poucos. Olha lá, 10 km por hora. Bora. Ele é diferente já, deu pra sentir. Já saiu mais rápido, assim, né? Não, todo trem rápido sai devagarzinho. Esse aqui já começou já meio que frenético, já arrancada já é fora do normal. Já tá lá com 60. Mal começou, já tá com 60. E vai aumentando. Meu Deus. Ó, vocês vão reparar aqui, ó. As coisas que estão longe, parece que demora um pouco a passar, mas o que tá perto aqui, ó, vocês vão ver que vai passar assim, ó. Aqui vai dar pra ter uma noção da velocidade. 103. Eu quero ver o máximo que vai chegar até ali, hein? Por enquanto, 114. Tá só aumentando. Até os chineses ficam doidos. Porque esse aqui é o único da China. A gente fica doido, né? Olha, ele tá com 145. 45. Isso foi o quê? Questão de 1 minuto, né? 1 minuto. Tem mais de 1 minuto que a gente partiu e já tá em 165. 190. Agora já começa a sentir bastante. Ó. Velocidade. Mais de 200 já. É muito rápido. É muito. Ó, aqui, ó, como é que tá, ó. Já chega mais perto aqui, ó. Aí já a gente vai passando bem mais rápido. E eu sei que tem pessoas que ficam com curiosidade, tipo assim, como que fica o seu corpo aí dentro, tipo, em algo que tá tão rápido? É normal aqui, normal, pessoal. Se a gente colocar alguma coisa aqui, ó, não vai se mexer. Não vai se mexer, normal. Não é igual que, tipo assim, a cabeça vai ficar balançando aqui, não. Não vai ter isso, não. Mas é extraordinário. Ó, 293. 293. 300. Quero ver se vai aumentar mais. E acho que vai ficar nos 300 mesmo.
Que a gente já pegou trem rápido aqui na China de 250. Eu acho que o máximo que a gente já pegou foi 292. 292? 292. Até registrei, provavelmente vai ter algum vídeo nosso aí. Mas. Ai, é muito louco aqui ainda. Mas mesmo assim dá a sensação de que tá bem mais rápido agora, né? É, ó. Reparem as coisas que estão perto, pessoal. É doideira. Doideira. E do lado de fora também, pena que a gente não tem como captar um take de fora, mas passa igual um foguete. Igual um foguete. Passa igual um foguete. Olha lá. E em pensar que não é sobre o trilho, né? É a levitação magnética. Então, o trilho, assim, entre aspas, está suportando todo o peso do trem. É muito louco. Muito louco. E aqui também não precisa de cinto de segurança, pode ficar em pé se quiser. Eu vi o pessoal em pé aqui, que não tem nenhum protocolo. É, super seguro, né? É. Por enquanto, igual o Isaac mostrou, não tem banheiro. Eu acredito que ele tá configurado para ser metrô. Por enquanto. É, pra ser curta distância. Curta distância, mas quando for longa distância, com certeza vai ter toda uma estrutura, acredito. Até porque esse aqui tem uma executiva. Tem uns assentos que são mais chiques assim, e só que é bem mais caro, por causa do dobro do preço. Aí a gente não quis, porque só 8 minutos pra ficar com um assento mais confortável, aí não vale a pena, né? É. E se ele ainda estivesse na velocidade máxima, demorasse um tempinho, aí acho que seria uma experiência muito top. Mas por enquanto tá bom. E ó, a gente saiu, acho que gravou a hora que a gente saiu, eram umas 10h40, né? É. A gente vê que horas que a gente vai chegar lá. Mas Não. pelo que eu vi, Eu já posso dar um spoiler já. A gente já tá na metade do caminho já. acredito que Tá sim. doido. Ó, deixa eu até Sim, ver pelo aqui. tempo da gravação aqui eu já deu pra ver. Aqui no Maps. O aeroporto, a gente chegar no aeroporto, né? 看什么东西啊，对吧？别可以不是什么风景， É, tipo, o aeroporto tá aqui, ó. 风景会 Tá aqui o aeroporto, nessa região. E a gente saiu 地铁里面 daqui, mais ou menos. Daqui, já estamos aqui, Já ó. estamos quase chegando. Meu Deus. Saímos a cara de estamos chegando. Detalhe, São 30 e poucos quilômetros. eu não fiz nenhum corte nesse vídeo. Do jeito que começou, eu não fiz nenhum corte e já tá chegando. É, pra vocês verem como que é rápido mesmo. 这个在地上 Muito legal. É. 看得见 Quando ele tiver uma operação para cidades maiores, vai ser muito top, porque ainda mais se tiver atingir a velocidade máxima dele mesmo, os 600 quilômetros. Tipo, de Xangai para Pequim, que é uma rota comum, querendo ou não, que hoje tava em frente o quê? Ó, passou outro aqui, vocês viram? Passou outro aqui. Foi questão de milésimos. Passou outro. Se vocês não viram, eu volto o take aí pra vocês Eu verem. não vi. Eu não vi. Eu só senti alguma coisa passando aqui. Foi em milésimos. A gente vai ter que botar em câmera lenta pro pessoal ver. Então, meu Deus do céu. 这个咱们过去全黄了。 Então, tipo, vai ser muito bom pros próprios chineses quando for, tipo, a rota principais pra eles. Tipo, Xangai pra Pequim, por exemplo. Ou Xangai pra Shenzhen. Ou, tipo, as rotas principais, eles vão fazer muito menos tempo. Porque se hoje eles já usam os que são, tipo, 200 km por hora, 300 km por hora, e já é super bom pra eles. Imagina quando tiver isso aí de 600 km por hora, cara. Vai ser, tipo, muito top. Ai, eu quero voltar na China nessa época. E eu acredito que o preço também não vai enfiar Enfiar a faca. a faca. O preço também. Porque hoje, olha como é que tá a garota, tipo, aqui, levantando assim. É. Ó, passando na rodovia aqui, ó. Muito legal. Vamos ver, né? A questão dos preços, assim. Claro que esse aqui não foi muito barato, né? Porque a gente já pagou. Porque agora ele já tá diminuindo. É, já tá chegando e já tá diminuindo. Ó, tá 230. 230 agora, parece que vai devagar, não parece? Parece que a gente tá na câmera lenta agora. Tipo, quando a gente tá lá na frente, que a gente tá lunado, aí tá ali 200, a gente já tá sem graça. É, parece que a gente tá andando em câmera lenta, não é possível. Ah, aqui, ó. É muito doido. Loucura. Ah, Muito bom, viu? ah, Ali, ó, e tem um outro. Ah, não, ali é o metrô normal, ó. Ali é o metrô normal, né? é, aqui é o metrô normal que conecta aqui também ao aeroporto. E essas são as opções, né? Tipo, quem realmente teve uma experiência vai aproveitar e vai vir. A gente já pensou 2 vezes em vir, né? Acho que nossa chance de estar na cidade aí no aeroporto. Ali já é o aeroporto. Esse aeroporto de Xangai também é
interessantes do mundo. Ele tem uma configuração totalmente diferente. Todos os terminais são assim, é como se fosse uma palma da mão. Ele se conecta os terminais com ligações. Depois a gente pode botar uma imagem. Botar uma imagem para o pessoal ver. Ó, agora já tá 50. Chegamos. A viagem mais rápida e mais curta das nossas vidas. Não cortamos o vídeo, hein? Não cortamos. Que realmente foi muito rápido. Vê aí onde começou até agora que terminou, quanto tempo foi? Nossa. Foi o quê? Eu acho que foi 8 minutos. Sim. Impressionante, 30 quilômetros. Depois a gente vai mostrar a distância pra vocês confirmarem que a gente não tá inventando ou aumentando. Aqui, pessoal, olha a distância que fizemos. Na verdade foi em 6 minutos. Aqui onde a gente tá do aeroporto até de onde a gente saiu, ó. Ele mostra 6 minutos. Esse aqui, o 6 é o minuto. Agora, se fosse o metrô normal, a linha 2, 41 minutos. Isso é direto, né? Porque até chegar na estação, até fazer todo o caminho. É o percurso só do metrô, sem contar o deslocamento, né? Então, o percurso do metrô seria 41 minutos. Claro que o metrô tem parada também, né? Mas acho que mesmo se tirar essas paradas, que às vezes ficam 1 minuto, né? Em cada. E são coisas, talvez daria ainda do metrô tipo uns 35 minutos, enquanto ele é 6. Ó, isso que a gente acabou de fazer é como se fosse um teletransporte. Vou dizer assim, porque eu vou dar um exemplo, por exemplo, para quem é de São Paulo. É como você saísse lá da zona sul de São Paulo até a zona norte, sabe, que são distâncias bem longas, e fizesse isso em 6 minutos, por exemplo. Algo surreal. Imagina na sua cidade grande, na capital do estado de vocês. Se você saísse de uma extremidade até outra, seria basicamente isso que a gente fez hoje aqui, em 6 minutos. Loucura. E agora já chegamos aqui no aeroporto e agora temos que ir para o terminal. E em 3 meses viajando pela China, essa é a nossa... A gente só veio no aeroporto na entrada e agora na saída. Fizemos mais de 20 cidades em 3 meses, graças a esses trens rápidos aí. A gente não usou nenhum, não fizemos voos internos. Voos internos. Por 2 motivos, né, amor? Um que é mais barato. É bem mais barato. E segundo, pela questão até da comodidade, mais né? Mais confortável também. Mais confortável. E às vezes o tempo que a gente perde com o deslocamento até o aeroporto, chatice que tem que ser, despachar bagagem, muita coisa pra gente que é mochileiro, né? Bem mais fácil. Bem mais fácil os trens. Então, se vir pra China, a nossa dica: trem bala. Tem os trens mais lentos também, né? Tipo, que são mais baratos, que também é uma opção. Sim. Mas trem sempre vale a pena. A gente amou, lógico, andar de trem em outros países é muito caro. Aqui na China é acessível. Tipo o Japão, né? Muito caro. Aqui foi acessível e ajudou muito a gente. A gente conseguiu conhecer muitos lugares de uma forma bem tranquila, sem perder tempo. Era muito bom. E aqui é o aeroporto de Pudong, em Shanghai. Por isso que a gente fala que as estações de trem é igualzinha, né? Sim, é a mesma coisa. A gente já veio em algumas estações de trem que são bem semelhantes. Eu falo na questão do tamanho até. Do tamanho do teto, olha. Altura. Da altura. Tem umas barraquinhas ali, umas lojinhas, né? E aqui são os lugares do check-in. E a gente vai lá na frente agora, que o nosso é justamente o A. E tá até cheinho até. E agora já estamos no aeroporto, encerrando nossa jornada, nossa temporada na China. Foram 3 meses, mais de 20 cidades, muitos vídeos para vocês também acompanharem com a gente. A gente vai sentir muita saudade. Mas vamos voltar. Vamos voltar, com certeza a gente vai voltar. Nossa vista é de 5 anos, então a gente tem muito chão pela frente, com certeza a gente vai voltar. Acho que até mais rápido do que a gente imagina. Porque tem muita cidade que a gente queria vir e ir, mas não conseguiu, porque é muito lugar na China para ir, muito mesmo. Muito lugar. E estando aqui, a gente percebe que tem mais lugares ainda do que o que a gente imaginava. Mas a gente gostou muito, foi, nossa, maravilhoso, melhor do que a gente pensava, porque a gente achou que ia ter problemas, por exemplo, com a internet, mas foi tranquilo nessa parte. Claro que algumas vezes a gente não tinha uma conexão como esperada, mas a gente sempre conseguiu se conectar, então acho que nessa questão foi bem ok. E no mais foi isso, a gente acho que não teve nenhum problema, assim, e tipo, o povo
foi muito tranquilo legal. demais. A gente teve mais interações do que a gente imaginava. Saudades da China antes de sair já. É. Mas eu quero saber o vídeo que você mais gostou da China, qual a cidade que você mais gostou que a gente foi. E quero ver se vocês adivinham qual país que a gente vai agora. É em outro continente. É em outro continente e vai ser nossa primeira vez nesse país. E é um país bonito. É um país bonito. Até o próximo Até o vídeo. próximo vídeo. Obrigada por tudo, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.